Em nome da Secretaria de Saneamento, Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do Simpósio Internacional Escassez Hídrica e Reuso de Água como Parte de Solução. Este encontro representa um marco no intercâmbio de conhecimento e experiências de sucesso entre especialistas internacionais e brasileiros sobre o setor hídrico e o reuso de água, trazendo o que há de mais moderno e inovador para este simpósio. Agradecemos a presença de todos, em especial aos nossos convidados internacionais, que no decorrer deste simpósio irão fazer suas intervenções. O formato do simpósio será de apresentações técnico-científicas realizadas em uma plenária única, lembrando que amanhã, no início da tarde, faremos uma visita técnica ao Aquapolo, considerado o maior empreendimento para a produção de água de reuso industrial na América do Sul e o quinto maior do planeta. Para tanto, gostaríamos de reafirmar os objetivos propostos como a realização do evento. Ampliar a discussão e promoção de conteúdos técnicos com os países envolvidos, reforçar o apoio e o debate nacional e internacional sobre o tema, promover a divulgação, as melhores práticas desenvolvidas pelo setor público e privado, propiciar um ambiente ideal para a troca de informações sobre tecnologias, equipamentos e serviços na busca do desenvolvimento sustentável, conhecer estratégias e tecnologias de capacitação do conhecimento no setor de reuso de água. E agora faremos um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, pois sem eles não conseguiríamos viabilizar este simpósio. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e vamos assistir um vídeo agora da Sabesp. A Sabesp está completando 45 anos de experiência. E se fosse possível resumir essa trajetória em uma só palavra, seria transformação. Com o propósito de promover qualidade de vida da população por meio de saneamento, a empresa transformou desafios em realizações. Quer ver só? Ela nasceu no ano de 1973, resultado da união de 6 empresas que atuavam na distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos em São Paulo: Comasp, FESB, SAEC, Sanesp, Sanivale e SBS. Atualmente, ocupa o lugar de maior empresa de saneamento básico da América Latina e a 4ª maior do mundo em número de clientes, atendendo cerca de 28 milhões de pessoas no estado de São Paulo e ampliando continuamente o número de municípios operados, inclusive com a chegada da cidade de Guarulhos. É a responsável pelo maior projeto de saneamento ambiental do país, o Projeto Tietê. Com ele, a mancha de poluição do rio já recuou 408 quilômetros. No litoral, o programa Onda Limpa atua para trazer novamente as bandeiras verdes para as praias e no interior já são mais de 300 municípios com padrão europeu de saneamento. Isso reflete na reputação da companhia. Em regiões como Lins, Botucatu e Franca, a avaliação da reputação da Sabesp é similar à de empresas como a Apple. Adivinha quem foi a primeira empresa de saneamento que entrou para o novo mercado e ainda foi listada na Bolsa de Valores de Nova York? Sim, a Sabesp, que se mantém financeiramente forte, com processos estruturados e pronta para dar respostas rápidas em situações de crise. Com a ajuda da população, a empresa venceu seu maior período de estiagem e segue com o olhar voltado para a segurança hídrica, fortalecendo também o seu papel social, com programas de regularização e atendimento de comunidades em risco. A Sabesp tem na inovação e na tecnologia um dos motores da sua transformação. Assim, é possível atender às expectativas dos clientes, aperfeiçoando e criando novos produtos, serviços, experiências para todos. Prosseguindo com os nossos agradecimentos especiais, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sanasa, e assistiremos um vídeo também da Sanasa. Mais de 1.200.000 habitantes, uma metrópole no interior de São Paulo.
Campinas é referência no Brasil e no mundo quando o assunto é saneamento básico. 44 anos depois, a Sanasa se torna referência no saneamento nacional. E hoje é apontada pela revista Saneamento Ambiental como a maior empresa municipal de saneamento do Brasil. São 5 estações de tratamento de água: ETAs 1 e 2, ETAs 3 e 4 em Souzas e a ETA Capivari, que juntas entregam para 99,8% da população uma das melhores águas do Brasil. Aliás, você sabia que a Sanasa Campinas foi uma das primeiras empresas do Brasil a adicionar flúor na água? O resultado foi uma sensível diminuição na incidência de cárie na população. Uma empresa que é reconhecida internacionalmente pela excelência dos seus serviços. Ao todo, são 24 estações de tratamento de esgoto, que tratam 90%. Já a capacidade instalada de tratamento de esgoto é de 95% de todo o efluente da cidade. E uma estação produtora de água de reuso, a EPAR Capivari 2, que tem uma eficiência de tratamento de 99%. Em breve, Campinas será a primeira cidade com mais de 500 mil habitantes a ter a capacidade instalada para tratar 100% do esgoto da cidade. E é com essa estação, a EPAR Boa Vista, que entregaremos em meados de 2019, que a Sanasa atingirá essa capacidade. Uma referência também no tratamento de esgoto. Esta é a Sanasa Campinas. Mais de 2.200 funcionários comprometidos com a qualidade no atendimento à população. Instalações e equipamentos de primeiro mundo para garantir a você a melhor água e o melhor tratamento de esgoto, gerando mais saúde e qualidade de vida. Afinal, saneamento é saúde. Sanasa Campinas, há 44 anos, inovando cada vez mais. Nossos agradecimentos também à Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a FABAT, Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e também ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO. Agradecemos também as contribuições técnico-científicas que em muito enriqueceram o conteúdo deste simpósio e nos foram dadas pelo CIRRA, o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, pelo senhor José Carlos Miersva, EPUSP, Escola Politécnica da USP, por meio da senhora Mônica Porto, e pelo Grupo de Recursos Hídricos 2030 do Banco Mundial, por meio da senhora Estela Goldenstein. Convidamos para fazer uso da palavra, dando as boas-vindas aos presentes nesta solenidade de abertura, o senhor Renato Gianni Ramos, coordenador da Câmara Temática de Água de Reuso. Bom dia a todos. Acho que é uma satisfação a gente ver uma sala cheia sobre um tema tão importante quanto esse, né? Eu acho que só caracteriza como nós, né, na sociedade técnica e civil, estamos interessados em poder cada vez mais trazer o saneamento para um nível diferenciado, buscar melhorias na questão de fornecimento de água. Eu estou em nome da ABS, como coordenador da Câmara Técnica de Reuso, dando as boas-vindas para vocês todos, todos os nossos convidados e palestrantes. Acho que teremos 2 dias importantíssimos aqui, que a minha recomendação inicial fica, vamos aproveitar, porque aqui hoje talvez temos os principais tomadores de decisão para a questão de água no governo do Estado de São Paulo. Temos exemplos internacionais que podem ser trazidos e adequados para a nossa realidade. Então, minha mensagem para vocês é, vamos aproveitar esses 2 dias, que eu acho que oportunidades como essa são poucas que acontecem, e são nesses momentos que a gente tem que pegar e realmente olhar e falar, daqui para frente a gente consegue fazer uma direção diferente.
Muito obrigado. Nós chamamos agora para o seu pronunciamento o senhor Arli de Lara Romeu, presidente da Sanasa. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui nas pessoas do Dr. Ricardo Borsari e Dr. Benedito Braga, todos os partícipes, gestores, dirigentes, convidados, representantes internacionais. Trago um grande abraço do nosso prefeito Jonas Donizete, que é presidente também da Frente Nacional dos Prefeitos. Meus amigos, realmente foi uma feliz iniciativa da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos a realização deste importante evento. A crise que se abateu no Brasil, sobretudo na região sudeste, trouxe lições importantíssimas, né, para governantes, para gestores e para a própria população. Em Campinas, nós tivemos uma redução do consumo de 20%, que veio para ficar, né? Então, sem dúvida alguma, sem saneamento não há saúde pública. Nós temos que avançar. E tem tantos temas importantíssimos nessa área, né? O Ministério das Cidades reservou 18 bilhões para serem investidos na área do saneamento. Desses, só 3 bilhões foram aplicados. Quer dizer, os 18 já são poucos. E mesmo assim, né, nem isso se conseguiu investir, por falta de capacitação dos municípios, por falta da personalidade jurídica dos seus serviços de saneamentos. Então, a questão os temas são muito bons aí, a crise hídrica e a questão da água de reuso. Em Campinas, nós temos a estação produtora de água de reuso, que produz uma água da melhor qualidade, de 99% de pureza. Então, eu não consigo compreender por que essa água não pode ser colocada numa ETA. Não consigo. Para mim, o que importa não é como a água é colocada, é como ela sai. Então, é uma discussão que precisa ser vencida, de nós completarmos aí o ciclo da água, né? E eu creio que este evento vai proporcionar norte para isso. Nós chegamos, inclusive, a contratar o professor Ivanildo Espanhol, concluiu esse estudo, né, da absoluta possibilidade de nós avançarmos na utilização da água de reuso. Nós estamos em vias de fechar uma parceria com o Aeroporto Internacional de Viracopos para a utilização da água de reuso em grande escala. Será o primeiro aeroporto internacional a utilizar a água de reuso em grande escala. Então, por todas essas razões, eu felicito a Secretaria por esse oportuno e importante evento. Um grande abraço a todos, bom dia, bom evento. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Paulo Massato, diretor metropolitano da Sabesp, que neste ato representa a senhora Carla Bertocco, diretora-presidente da Sabesp. Bom dia a todos. Queria trazer aqui a saudação da nossa presidente Carla Bertocco Trindade, que está em viagem, uma outra viagem, e aí saudar meus colegas, meus amigos do setor de saneamento, em nome do Ricardo Borsari, o professor Benedito Braga, o presidente da Sanasa, o doutor Arli, e os demais companheiros, meus amigos de diretoria aqui, o Edson Herode, o João. Então, eu acho que é um evento muito importante, organizado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, e que impacta diretamente nesta região metropolitana de São Paulo, com mais de 21 milhões de habitantes e com uma recente crise devido às mudanças climáticas. Superamos uma crise muito forte no sistema Cantareira, com diversas intervenções, diria, heterodoxas naquele momento, de aproveitamento das reservas técnicas, chamado volume morto, muito conflitos, né? Uma região de escassez, ali a região do PCJ,
junto na região do Cantareira. Estamos com as barragens bem nas cabeceiras dos rios que formam o Piracicaba e o Atibaia. Mas eu acho que nós conseguimos superar, e sem essas obras nós teríamos deixado mais de 9 milhões de habitantes sem água por quase 14 meses, né? Então, eu acho que foram diversas soluções, e uma das soluções foi a água de reuso. Além das perdas, da conscientização da população, intervenções, né? Distribuímos bônus, tivemos o ônus também para a população. Isso permitiu que a população recuperasse a memória de como usar de forma racional a água, um programa desenvolvido pela Sabesp em 1997, portanto, desde 1997, que a Sabesp vem levando a todas as escolas públicas, levando todos os anos a nossa comunicação no litoral, quando há uma grande concentração de população, nas férias, levamos a imagem, a educação ambiental do uso racional da água. Um programa muito forte de combate às perdas. Nós temos um ativo muito envelhecido na região metropolitana de São Paulo. Mais de 20% dos nossos ativos estão com mais de 40 anos de idade, ou seja, são ativos já envelhecidos. E aí nós temos uma busca da redução das perdas físicas através das trocas desses ativos com bons financiamentos internacionais, seja do Banco Mundial, seja do governo japonês através da JICA. Temos uma ação forte na água de reuso. Acho que uma apresentação será aqui o Aquapolo, um projeto feito em parceria com a iniciativa privada. Hoje, a sócia da Sabesp é a BRK. Haverá uma apresentação aqui através do diretor do Aquapolo, Fernando Gomes da Silva, que poderá trazer o detalhamento. Temos aproveitamento de água de reuso nas demais estações de tratamento de água. As estações de produção de água foram projetadas para enfrentamento da crise também, mas optamos para enfrentamento da crise naquele momento pelo aproveitamento de outras reversões das bacias do Paraíba, uma obra de grande porte. Já este ano ela contribuiu bastante para reduzir o risco no sistema Cantareira. Não sei se é da mudança climática, mas nós não retomamos ainda as chuvas normais. Desde 2013, as chuvas ocorrem abaixo das médias históricas e as vazões muito mais abaixo do que as precipitações pluviométricas. No Cantareira, as vazões afluentes estão em torno de somente de 50% da média de longo termo, e a chuva 70%, 75% da média de longo termo. Ou seja, nós não superamos ainda a questão climática, mas superamos com a execução de obras que reforçam a integração entre todos os mananciais, 8 mananciais, que abastecem 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Elas estão muito mais integradas, e também integramos ao sistema adutor metropolitano de água tratada, possibilitando a intercambiabilidade das águas tratadas entre todos os mananciais. Temos também a entrada do sistema produtor São Lourenço, com águas da bacia do São Lourenço, ali do Juquiá. Já estamos produzindo mais quase 2,5 metros cúbicos por segundo, trazendo do Juquiá para o Planalto Paulista. Ou seja, são intervenções que garantem o abastecimento de água para 21 milhões de habitantes. O nosso planejamento estratégico sempre levou em consideração as questões das mudanças climáticas, e ela foi decisiva para tomarmos a decisão de fazer um aproveitamento de água de reuso ali no Aquapolo, no AET ABC, para atender a demanda de um polo petroquímico ali de Mauá, que pretendia, à época, sair da região metropolitana de São Paulo. Então, a água de reuso é um produto que contribui para entrar na matriz de oferta de água na região metropolitana, mas também contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana, retendo as indústrias
as grandes indústrias consumidoras de água. É um papel importante da água de reuso e tenho certeza que serão discutidos aqui quais são os empecilhos e quais são as medidas que podem otimizar o uso da água de reuso. Nós temos, o doutor Ali comentou aí a dificuldade de fornecer água para o uso potável, mas nós temos que superar ainda algumas dificuldades para uso não potável, né? Para o uso industrial, para o uso da lavagem da cidade, para irrigação. Ainda nós temos padrões, exigências de padrões de qualidade que encarecem muito o nosso produto, e nós vamos abrir essa discussão, quais são, de fato, os riscos que trazem no uso da água de reuso, né? Desculpa a duplicidade. Bom, enfim, acho que já falei demais. Desejar um bom trabalho a todos, que o dia de hoje e amanhã seja bastante profícuo e cheguemos a um bom entendimento do desenvolvimento de mais uma alternativa na matriz de oferta de água para as regiões de estresse hídrico. Bom dia. Para encerrar os pronunciamentos de abertura desta cerimônia, nós chamamos para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Borsari, secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Bem, bom dia a todos. É uma grata surpresa estar aqui com um público dessa qualidade e nesse número que não está muito acima da expectativa que nós tínhamos quando iniciamos essa organização. O que prova que o tema é um tema que palpita, né, nas comunidades técnicas e que, portanto, é importante que avancemos nessa área. Eu quero saudar a presença do professor Benedito Braga, meu antecessor na secretaria, meu colega de muitos anos de trabalho, em nome de quem eu cumprimento todos os palestrantes aqui presentes e agradeço já de antemão o atendimento ao nosso convite e a possibilidade de tê-los aqui muito nos honra. Quero cumprimentar também a minha colega contemporânea de escola, chefe, muitas vezes, a professora Mônica Porto, pessoa que esteve conosco na secretaria, junto com o professor Braga, e que tem prestado grandes serviços ao nosso Estado, na qualidade de professora e de especialista em qualidade da água. Professora doutora Estela Goldstein, amiga de muitos anos, né, que eu tenho o prazer de compartilhar com ela muitas das nossos embates na área da gestão de recursos hídricos. Muito obrigado, nos ajudou muito na organização desse evento e trouxe muitas boas ideias para ele. Meu colega, Paulo Massato, aqui representando a nossa presidente, Carla Bertocco, colega de muitos anos também, diretor metropolitano da Sabesp, a quem eu agradeço o patrocínio e a ajuda na organização do evento. Meu colega, diretor de sistemas regionais da Sabesp, o João César, muito obrigado pela presença, João. O Edson Airoldi, diretor de Tecnologia, Empreendimento e Meio Ambiente da Sabesp, muito obrigado. Dr. Arli, presidente da Sanasa, que de pronto, logo que eu fiz a primeira pergunta para ele se ele me ajudaria a organizar isso, ele foi muito pronto no atendimento e demonstrando interesse da empresa e dele neste evento. Dr. Renato Gianni Ramos, coordenador da Câmara Técnica de Reuso, muito obrigado. E agradecendo aqui a ABS pelo apoio na organização do evento e toda a logística que nos propiciou. Muito obrigado. Meus amigos do DAE, representantes do setor de saneamento e recursos hídricos, senhoras e senhores. Bem, eu tenho dito que
nós estamos vivendo uma escassez, um período de escassez hídrica, mas, neste momento, sem crise de abastecimento. Quando nós começamos a fazer o enfrentamento da crise hídrica 4 anos atrás, nós imaginávamos que um evento daquela magnitude fosse demorar alguns anos, algumas dezenas de anos para se repetir. Qual não foi a nossa surpresa? Que depois de um ano de 2017 razoável em termos de chuva e de produção de água, nós tivemos um ano de 2018 com uma escassez hídrica semelhante àquela que tínhamos em 2014. O problema só não foi mais grave, porque, como nós costumamos dizer aqui, nós fizemos a lição de casa, né? Fizemos obras que aumentaram a oferta de água, obras que trouxeram mais segurança hídrica, né? E isso nos permitiu, então, enfrentar esse momento com alguma tranquilidade, em que pese o fato da crise ter sido quase que tão severa quanto aquela que tivemos no ano de 2014. Muito bem. E aí a gente começa a pensar que o desenvolvimento do saneamento passa por quatro fases que eu reputo as características, né? A gente tem que universalizar o sistema em termos de atendimento com água e atendimento com coleta e tratamento de esgoto. A gente tem que garantir uma segurança hídrica com reservação muito acima daquilo que nós precisamos para manter o abastecimento durante os períodos de normalidade. Nós precisamos combater perdas, porque é uma água muito cara para ser produzida numa região como São Paulo, como a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas, em que nós temos a bacia uma incapacidade de atendimento à demanda que é semelhante àquela que nós temos no semiárido brasileiro, se você considerar os 22 milhões de pessoas e de habitantes que aqui residem, né? Então, trabalhar na segurança é trabalhar na redução de perdas. E o quarto ponto, que era a perna mais fraca dessas 4 iniciativas, que é o reuso. Se nós nos colocarmos na posição de avaliar o que representaria trazer, em termos financeiros e de investimento do Estado, 1 metro cúbico por segundo a mais de água para a região metropolitana de São Paulo, hoje, dada já a grande exploração que fizemos das bacias que nos circundam, na verdade, nós chegaremos a números que nos assustariam. E sendo que nós temos aqui uma possibilidade, uma ideia, uma possibilidade hoje de utilizar água proveniente do tratamento do esgoto para aqueles fins em que ela pudesse ser usada, diminuindo a demanda e a procura pela água tratada de boa qualidade, que é colocada à disposição de cada um dos municípios. Então, isso nos incentivou a avaliar o que a gente está precisando e para poder desenvolver esse mercado. É evidente, como o Paulo bem colocou aqui, que nós temos um problema de custo seríssimo hoje. Nós temos que colocar essa água a um valor atrativo para o mercado. Esta é uma questão que a gente tem que resolver e que eu acho mais fácil de ser resolvida do que as demais, que eu vou aqui colocar. Nós temos uma deficiência de regulamentação muito grande para poder abrir os usos dessa água. Então, temos um pouco para lavagem urbana, temos lá uma primeira resolução que foi feita, está sendo revisada agora, justamente porque a nossa experiência não é uma experiência grande ainda nessa área, mas precisamos avançar nos outros usos, no uso industrial, precisamos avançar no uso para irrigação, precisamos avançar nesta questão. Esta água pode ser produzida e pode ser produzida a um custo competitivo para que a gente passe a depender menos desses grandes investimentos que poderão aportar água a essa região tão carente de água como é a região metropolitana. É este o objetivo deste simpósio, e nós vamos buscar as experiências internacionais na área de regulação desses usos
da água de reuso, para que pudessem nos trazer subsídios para as regulamentações que, com certeza, seremos instados a fazer nos próximos anos. Então, eu espero que os senhores tenham aqui a oportunidade de avaliar as novas experiências que são feitas no mundo, trazer para cá conhecimentos e que a gente possa, daqui para frente, aplicar de forma racional essas ideias para que a gente consiga uma situação de, se não for de exuberância em termos de recurso hídrico, pelo menos uma situação de estabilidade na gestão dos nossos recursos. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do secretário Ricardo Borsari e, com muita honra, nós iniciamos as apresentações do nosso simpósio, convidando para que venha ao palco o senhor Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água e o sempre secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, doutor Ricardo Borsari, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos. Eu gostaria de iniciar expressando em nome do Conselho Mundial da Água o mais profundo agradecimento à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, por terem me convidado para fazer esse discurso de abertura deste importante simpósio, e especialmente estando aqui em casa, nessa bela e hospitaleira cidade de São Paulo. De fato, não há assunto mais importante para mim do que a garantia da segurança hídrica para as populações, para o meio ambiente e para a produtividade econômica. Ninguém conhece melhor esse assunto do que nós. Aqui em São Paulo, onde recentemente enfrentamos uma crise hídrica desde o início dos registros históricos. A seca em São Paulo é apenas um dos exemplos de todo o mundo que ressaltam as consequências sociais e econômicas da escassez de água. De fato, estamos enfrentando múltiplas crises. Uma crise urbana, uma crise de alimentos, uma crise de energia, uma crise climática. Todas estas crises estão profundamente interligadas com a água. Essas crises ameaçam a segurança de nossos recursos hídricos, nosso acesso à água potável e nossa capacidade de disponibilizá-la para todas as comunidades e para todos os setores das atividades humanas. Nossa presença aqui hoje é para compartilhar experiências e exemplos de sucesso para renovar o nosso entendimento em termos da gestão sustentável da água e como a reutilização da água pode ser parte desta equação. Por que a segurança hídrica é tão importante? Temos apenas que considerar que o acesso à água e ao saneamento melhorou a vida de muitos e os meios de subsistência de bilhões de pessoas desde 1990 e continuará a fazê-lo à medida que se progride na consecução da Agenda 2030. Tenho certeza absoluta de que a água é o fio condutor para tornar o mundo um lugar melhor. Como o fio que conecta o bem-estar social, econômico, ecológico, a água é muito mais a solução do que um problema. A água é a base sobre a qual podemos construir a realização de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ao invés de focar em problemas relacionados à água, penso que poderíamos fazer algumas questões fundamentais aqui. Como os recursos hídricos podem ser aproveitados e gerenciados para promover o desenvolvimento global e a prosperidade?
e como isso pode ser feito para que nosso ambiente natural seja menos impactado e os benefícios sejam compartilhados entre todas as pessoas que vivem numa mesma bacia hidrográfica. Apesar de muito progresso, os sérios desafios relacionados à água ainda ameaçam o desenvolvimento e a prosperidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Há um acesso profundamente desigual à água potável e ao saneamento, uma crescente demanda por alimentos, uma necessidade cada vez maior de energia limpa e uma constante ameaça de inundações e secas. Hoje, 40% da população mundial vive em bacias hidrográficas com estresse hídrico. Em 2050, estima-se que 240 milhões de pessoas não tenham acesso à água potável e 1,4 bilhão sem acesso ao saneamento básico. Os processos iniciados com a definição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável mostraram a necessidade de se pensar estrategicamente e de forma integrada, como o tema da água é alavancado para alcançar nossa agenda do desenvolvimento global. Uma abordagem baseada em sistemas permitiria a consideração de soluções de gestão da água no contexto de um mais amplo de desenvolvimento sustentável e todo o sistema hídrico, desde as cordilheiras até os recifes, diferenciando várias qualidades da água para diversos fins, mantendo-se consciente dos impactos a montante e a jusante. Tal abordagem pode levar a eficiências significativas no gerenciamento de sistemas de recursos hídricos. Assegurar a segurança de nossos recursos hídricos exige uma mudança de status quo para um sistema inovador que seja capaz de compreender e avaliar como diferentes variáveis naturais, diretrizes normativas e políticas interagem e afetam umas às outras. De fato, a segurança hídrica não é apenas determinada pela quantidade de água disponível em uma área, ela também é determinada por instituições robustas, estruturas legais e regulatórias apropriadas e instrumentos de política e recursos financeiros. Gostaria de enfatizar que o business as usual não alcançará a segurança hídrica no contexto atual. Os desafios que enfrentamos para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade são sobre a alocação apropriada entre setores, uso eficiente dos recursos, investimento para o futuro e inovações, incluindo a reciclagem e a reutilização da água. O desenvolvimento e a gestão da água e do saneamento é um pré-requisito para reduzir a pobreza e garantir boa saúde e segurança alimentar das populações. Esse desenvolvimento permite e fortalece os resultados para garantir o acesso à energia de baixo custo, a industrialização inclusiva e tornar as cidades mais seguras e resilientes. O gerenciamento adequado de nossos recursos hídricos ajuda a construir a paz e a segurança para as comunidades e os países, e é vital para a conservação de nossas zonas costeiras, oceanos, ecossistemas terrestres, e é fundamental na adaptação para a variabilidade e a mudança climática. O desenvolvimento sustentável, que cumpre essas múltiplas ambições, é inimaginável sem uma boa gestão da água. Além disso, é importante ter em mente que os custos da melhoria da gestão de águas residuais são geralmente superados pelos benefícios em termos da saúde humana, do desenvolvimento socioeconômico e da sustentabilidade ambiental. Hoje, os gestores de recursos hídricos são solicitados a fazer o gerenciamento de riscos. Sua responsabilidade envolve o gerenciamento de suprimentos incertos para atender a demandas incertas e em rápida mudança, equilibrando prioridades ecológicas
em constante mudança também, compostas por valores econômicos e sociais. Acima de tudo, o aumento das populações urbanas e o crescimento demográfico aumentaram a pressão para atender às demandas de água, energia e alimentos de populações crescentes, com expectativas de vida e demandas mais elevadas. A água está se tornando mais escassa e mais poluída. Sua gestão, governança e desenvolvimento dependem cada vez mais de decisões coordenadas a serem tomadas em outros setores, mas que têm enormes efeitos sobre os recursos hídricos. Além disso, a variabilidade e mudança do clima estão criando incerteza ainda maior. Todos esses fatores levaram os tomadores de decisão a olhar para a água através das lentes dos riscos e da segurança. Como segurança hídrica é percebida de forma diferente em diferentes lugares, o Conselho Mundial da Água, em parceria com o governo da China, lançou um livro durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, ilustrando exemplos de segurança hídrica em diferentes países, como uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento para formadores de políticas públicas. Como todos aqui presentes concordarão, os desafios para se alcançar a segurança hídrica continuam aumentando. O cenário de tempestade perfeita desenvolvido por John Baddington, antigo conselheiro científico e chefe do governo britânico, sugere que até 2030 o mundo precisará produzir 50% a mais de alimentos e energia, juntamente com um aumento de 30% de uso de nossa água doce, enquanto mitiga as causas e se adapta às mudanças climáticas. Essa situação exige o uso da água de maneira mais inteligente e a complementação de sua disponibilidade por diversos meios. Como as cidades do mundo devem continuar crescendo em mais de 2 bilhões de pessoas até 2030, as demandas por água e energia nessas áreas aumentarão drasticamente. Projeções mostram que essas demandas podem exceder as disponibilidades em mais de 40%, e 63% das cidades antevêem riscos no abastecimento de água potável. Um grande desafio nas próximas 2 décadas será a gestão dos recursos hídricos urbanos, em particular, a limpeza de nossos rios urbanos, a melhoria da reciclagem de água residual e a necessidade de reutilização da água para fins industriais e domésticos. Como veremos hoje, as oportunidades de reutilização e reciclagem da água em ambientes industriais e domésticos têm grande potencial para responder à demanda de água em ambientes com estresse hídrico. O esgoto tratado de forma segura é uma fonte sustentável e acessível de água, energia, nutrientes e outros materiais recuperáveis. Pode ser usado para reduzir o consumo doméstico, mas também para outros fins, como a irrigação. Os agricultores estão cada vez mais reconhecendo que a reutilização segura de efluentes é uma fonte valiosa de água e nutrientes, contribuindo para a segurança hídrica e alimentar e para a melhoria do sustento em áreas áridas. Estima-se que o esgoto está atualmente sendo usado para irrigar de 2% a 7% das terras agrícolas do mundo, com a China na liderança. Além disso, a reciclagem industrial da água pode economizar significativamente mais recursos, aliviando a pressão sobre os recursos naturais e aumentando a disponibilidade de vazões ecológicas. A quantidade de efluentes industriais deverá dobrar até 2025. Em alguns locais, como Singapura e Namíbia, as águas residuais recebem um tratamento superior e são utilizadas indiretamente para suplementar as fontes de água que eventualmente serão usadas para fornecer água potável. De fato,
Singapura iniciou o reuso de água há muitos anos para diminuir sua dependência de recursos hídricos transfronteiriços vindo da Malásia. Na Jordânia, onde o uso planejado de águas residuais tem sido promovido desde 1977, 90% das águas residuais tratadas estão sendo usadas para irrigação. Em Israel, as águas residuais tratadas são responsáveis por 40% de toda a água usada para irrigação. Aqui, no estado de São Paulo, temos pensado em maneiras de recuperar e reciclar a água do Pinheiros, do Tietê, como uma alternativa viável e acessível que pode ser disponibilizada durante períodos de extrema escassez hídrica. O reuso de águas residuais pode desempenhar um papel muito importante no contexto de uma economia circular e de um futuro sustentável da água. No entanto, existe a necessidade de se superar a percepção negativa do público e o viés cultural sobre possíveis efeitos ambientais e de saúde do reuso da água. A fim de reduzir a percepção negativa do público, a Companhia de Águas de Singapura reforçou suas iniciativas de comunicação, educação e sensibilização da comunidade, incluindo a criação de um videojogo, resultando numa maior aceitação social em relação ao reuso potável indireto. O tratamento de águas residuais não deve ser um fardo, mas sim um recurso. As oportunidades falam por si. 80% das águas residuais são liberadas no meio ambiente sem tratamento adequado. Recuperar esse recurso também protegeria o meio ambiente. Águas residuais são 99% de água, oferecendo um enorme recurso. Para alguns dos principais rios dos Estados Unidos, estima-se que a água tenha sido reutilizada 20 vezes antes de chegar ao mar. As águas residuais contêm recursos valiosos e retiráveis, como o nitrogênio, o fósforo, que se prevê escasso ou exaurido nas próximas décadas. Aproximadamente 22% da demanda global por fósforo poderia ser satisfeita com a reciclagem de efluentes, criando novas oportunidades de geração de renda e serviços de saneamento financeiramente viáveis. Por conseguinte, prevê-se que o mercado das tecnologias de tratamento de águas industriais aumente até 50% em 2020. Como mencionei antes, a escassez de água não é apenas o resultado de uma falta natural de recurso, mas também da gestão inadequada dos recursos hídricos disponíveis. As barreiras ao reuso de águas residuais são muitas vezes econômicas e regulatórias, e não técnicas. Portanto, a questão de vontade política e governança devem ser devidamente consideradas. Construir um compromisso político em todos os níveis para o tema da água é um dos princípios fundadores do Conselho Mundial da Água. Esse é um meio de catalisar mudanças positivas para todas as dimensões da gestão e do uso da água. Nossa dedicação em fomentar a vontade política é mais do que clara, mesmo que não exista uma abordagem única. Cada nação tem seu próprio conjunto de circunstâncias físicas, sociais, econômicas, políticas e ambientais que determinarão seu caminho em direção à segurança e à sustentabilidade da água. A superação dos desafios da segurança hídrica exigirá a liderança dos mais altos níveis de governo e a participação ativa do setor privado e das comunidades. Profissionais, como as senhoras e os senhores aqui presentes, têm as habilidades e a tecnologia para desenvolver soluções eficazes para muitos dos problemas que cercam a nossa segurança hídrica global.
No entanto, essas tecnologias e habilidades não são por si suficientes. Precisamos nos engajar como formuladores de políticas, economistas, financiadores, agricultores, indústria, bancos e agências de desenvolvimento, a fim de construir o consenso político-público necessário para abordar a questão da segurança hídrica global. Acredito que precisamos encontrar novas maneiras de ampliar essas soluções e tentar transferi-las para outras situações. Ao fazê-lo, devemos estar sempre conscientes de contextos locais particulares. Não se trata de impor soluções, mas de implantar soluções em parceria com as comunidades para resolver problemas locais reais. Isso só pode ser alcançado através do compartilhamento de nosso conhecimento e de nossas experiências, como estamos fazendo aqui hoje. Minhas senhoras e meus senhores, o Conselho Mundial da Água acredita que, para alcançar a segurança hídrica, a sustentabilidade e a resiliência, temos que unir esforços em todos os atores do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. É por isso que peço a todos aqui presentes que façam parte dessa mudança, que tomem medidas para atingirmos novos níveis de realização. Para conectar-se a tomadores de decisão de alto nível em todo o mundo e influenciar a agenda global, devemos acompanhar as realidades regionais e continuar adaptando soluções inovadoras em contextos locais. Convido a todos a contribuir com suas propostas para melhorar a segurança hídrica em todo o mundo, como um meio de construir os intercâmbios que alimentarão o desenvolvimento do 9º Fórum Mundial da Água em Dakar, no Senegal, em 2021, onde segurança da água estará no centro das discussões. Mais uma vez, agradeço esse convite generoso feito pelos organizadores, a participação do Conselho Mundial da Água neste evento e ensejo a todos excelentes trabalhos e profícuas deliberações. Muito obrigado.